né? Eu faço treinamento e eu também conduzo processos de coaching. Coaching é uma disciplina, vamos chamar assim, que ela nasceu no mundo desportivo, nasceu, assim, tem várias origens, mas tem uma origem mais forte que é no tênis. Então tem um cara, um ex-jogador de tênis, que ele, por causa de um ferimento, né, de uma contusão, ele não pôde mais jogar e ele passou a ser treinador de tênis. E treinando, o Timothy Galloway, isso lá nos anos, vou chutar, 50. Beleza. Ele escreveu um livro chamado Jogo Interior de Tênis. E era um livro para tenista. Mas o que ele explicava sobre esse jogo interior? Né? Ele falava que o principal duelo do jogador de tênis não era o adversário dele, era o duelo interno que ele travava na cabeça dele, era o jogo interior na cabeça dele. O maior adversário do tenista era ele mesmo. Então ele começou a constatar isso, que quando o jogador ele esquecia ou ele começava a se preocupar com a técnica, começava a querer fazer as coisas, querer dar ordens para o corpo não reagia. Isso hoje a gente sabe na neurociência da onde que vem, né? O processo de treinamento que vocês já devem ter visto em entrevista com o Oscar, com o Michael Jordan. O cara repete, 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 repete. Para quê? Porque enquanto você aprende um movimento, esse movimento ele é processado na camada mais externa do teu cérebro, neocórtex. À medida que você vai aprendendo, o teu cérebro, num processo de poupar energia, ele vai mandando o processamento disso para as áreas mais internas que gastam menos energia. Então você vai internalizando isso. Quanto mais você repete, menos você gasta energia cerebral para poder executar aquele movimento. O cérebro sozinho responde por 20% do consumo de energia do teu corpo. Então você Cacete. poupar energia no cérebro é poupar energia do teu próprio corpo. No mundo primitivo isso significava sobrevivência. Então esse mecanismo de você aprender pelo neocórtex, mas internalizar, faz com que no esporte você repita, 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 para na hora em que você ter que executar, você não tem que pensar no movimento, você pega e faz. Porque tudo que está armazenado nas áreas mais internas do cérebro elas são executadas num negócio que se chama movimento ascendente. Você executa sem pensar. Você não pode pensar para executar esse movimento. Se o Michael Jordan ou LeBron James, na hora em que ele vai fazer um arremesso difícil, ele tem que ficar pensando: cara, tem dois marcadores na minha frente. Eu vou passar por baixo deles e depois eu vou virar e eu vou fazer isso. Se ele tem que raciocinar sobre o movimento que ele está fazendo, ele está trazendo o processamento de volta para o neocórtex, que é a camada mais externa do cérebro, é a capa mais externa do cérebro, e consequentemente ele perde milissegundos preciosos. E Esse é ele aquele tenta, quando processo ele. do dirigir, que aí em dado É momento isso você aí. pensa e depois você faz tudo no É isso automático. aí. É isso aí. O dirigir é o melhor exemplo de pensamento descendente e ascendente. Quando você está aprendendo, você está fazendo pensamento descendente, está processando lá fora, no neocórtex, trazendo para dentro. O inverso é o ascendente, você traz sem pensar. Então, o Galloway descobriu isso lá atrás, né, de uma forma empírica, mas ele percebeu que quando o jogador começava a se criticar e falar, cara, meu saque não tá legal. Eu acho que eu tenho que corrigir o meu cotovelo para cá e o meu ombro para lá. Quando o cara começava a raciocinar sobre o movimento, ele perdia o jogo. Aham. Então ele tinha que fazer um treinamento exaustivo, focado no resultado e não no movimento. Então ele aprendia um movimento básico e falava, cara, você tem que sacar a bola naquele canto da quadra. Mas não fica pensando nisso. Vai sacando, vai sacando, vai sacando. Não fica tentando corrigir o movimento no processo de aprendizado. No processo de aprendizado. Então ele aprende como sacar sem ter que ficar pensando exaustivamente no movimento. É claro que ele precisa saber como rotacionar o ombro, como botar força no punho. Ele precisa pensar um pouco nisso, mas rapidamente ele tem que entrar nesse modo automático e repetir, 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 repetir. E Memória muscular, durante o jogo. correto? Oi? Memória muscular. Você Isso. repete tanto que isso vira uma memória muscular, você não precisa mais raciocinar. Você É faz que automático. a memória muscular, ela não é uma memória muscular, ela é uma memória cerebral Cerebral, que sim. comanda o teu músculo, né? Você precisa estar com o músculo condicionado e flexível para fazer esse movimento, mas cara, tudo que você faz fisicamente nasce no cérebro. Tudo que você faz, percebe, sente, Sim. pensa é cérebro, é tudo cérebro. Verdade. Né? No final, tem terminação nervosa no corpo todo, conecta na tua espinha, conecta no cérebro, é processado em várias áreas diferentes. E ele aprendeu isso, que quando eu tô contando a história do coaching para chegar no coaching Pô, que a gente. eu nunca Fica tinha à ouvido essa vontade, eu história e nunca tô ouvi achando isso. Eu também. massa. É,
E isso é ensinado em boas formações de coaching. Aí a gente pode depois entrar num outro viés, tocar no ponto das formações e do negócio, do business de formações em coaching. Então, ele descobriu isso, que o cara tem que praticar exaustivamente, focar em resultado e não no movimento, focar no resultado e não no processo. Então, ele tem que saber que quando eu dou um backhand, eu quero tirar esse resultado dele, quero que a bola ela caia ali. Treina, 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 treina. Uma hora ele vai estar conseguindo fazer. E quando ele está no jogo, ele precisa calar um pouco o que ele chamava, eu não lembro se era o ego 1 ou o ego 2. Ele chamou ego 1 e ego 2. Ego 1 é aquele que aprendeu a fazer as coisas, o ego 2 é o que critica. Então ele tem que calar um pouco o ego 2, parar de se criticar por não estar atingindo o resultado e deixar o ego 1 trabalhar. O ego 1 é o treinamento que ele teve, tem que vir automaticamente. Então o trabalho que ele fazia com os tenistas que ele treinava era esse processo de treinar exaustivamente com foco em resultado e fazer com que o jogador, durante o jogo, focasse no resultado que ele queria e não no processo. Não adianta durante o jogo ele ficar se criticando de pá, cara, não tô conseguindo, pô, no treino eu faço isso direito e aqui eu não consigo fazer. É porque na pressão do jogo ele começa a se criticar e começa a fazer errado. Ele tem que parar de se criticar e focar no resultado que ele quer. E quando você começa a se criticar e começa a querer ficar corrigindo o movimento durante o jogo, você não tem o resultado que você queria. Então, coaching vem daí. Então, pegaram esse método, esses aprendizados do Galloway e começaram a trabalhar isso com conceitos de psicologia, com conceitos de planejamento estratégico. E aí foi se evoluindo uma disciplina que no final, hoje eu chamo coaching de um processo de conversas estruturadas. É isso. É um método que você desenvolve através de um processo, então uma sequência de sessões, assim como num treinamento desportivo. Você não vai treinar 8 horas e você já sabe jogar. Você treina e vai para o jogo. Você aprende no jogo, volta para o treino. Aprende no jogo, volta para o treino. Então você tem uma sequência de sessões que são conversas que têm uma estrutura que, de certa forma, se assemelha muito a um RPG. Porque o RPG, você tem um nível de improviso muito grande nas conversas. Sim. Uma conversa de coaching, eu planejo, todas as minhas sessões eu planejo com 4, 5 tópicos. Cara, hoje eu quero falar disso, disso, disso e disso. São 4 possibilidades. Eu vou para conversa. Só que chega o meu coach e me traz um negócio completamente diferente. Cara, eu pego meu planejamento, amasso, jogo fora e vou, dentro da conversa, montar uma estrutura de como que eu vou ajudar esse cara no que ele quer. Né? Então, assim, é um negócio simples, cara. É um método de conversar e ajudar o cara, a definir o objetivo que ele quer atingir. 2, entender o que está atrapalhando ele. 3, descobrir o que ele vai fazer de prático para poder atingir esse objetivo. E 4, fazer follow-up e extrair aprendizado do cara. Pronto.